Bom, eu vou indo. Boa noite, eu sou a Érica, é um prazer mais um mês estar aqui com vocês. Um projeto que está no meu coração, projeto de mulheres que oram pelos seus filhos. E a nossa intenção aqui é também trazer um pouquinho de alimento para você. Às vezes eu fico pensando, nós mulheres corremos para todos os lados, fazemos tantas coisas e às vezes a gente se esquece de alimentar, né, a nossa vida, a nossa alma e também a razão de nós estarmos aqui. Estamos estudando este livro, né, As Mentiras, está ali na cama, Mentiras em que as mulheres acreditam e é verdade que as libertam. É um estudo no livro, né, da Nancy DeMoss, e é maravilhoso. E eu vem comigo aqui que eu vou passar com vocês uma recapitulação, pode passar, do primeiro capítulo, porque eu fiz ele de uma forma tão densa, e eu falei, ai, gente, vou simplificar para ir bem rápido com vocês. O primeiro capítulo do livro, ele fala a respeito das consequências, né, das consequências das nossas escolhas. E ele fala bastante que nós viemos da cultura do engano, né, onde Satanás já veio enganando Eva, dizendo, né, que ela podia comer livremente de qualquer árvore do jardim, exceto uma, né? Ou seja, Satanás, ele pega essa cultura, né? Deus disse, né, porque ela poderia comer livremente, mas que exceto uma. E Satanás, ele pega isso para tentar falar, olha, peraí, mas não é um Deus justo, né? Você é livre, você tem o direito de comer o que você quiser. E assim, Satanás vai agindo com a nossa vida também. Deus, ele é generoso, mas a gente quer sempre mais. A gente quer recompensas, a gente quer prazer, a gente quer alegria o tempo todo. A gente não está contente com tristeza, a gente não está preparado para tristeza, a gente quer o tempo todo alegria. Isso é a nossa alma, isso é a nossa carne. Ela fala também a respeito da vulnerabilidade feminina. Por que que Satanás não vai lá e ataca os homens? Ele ataca também, se a gente parar para pensar nos dias de hoje, né? Mas é muito fácil para Satanás, ele vem atacar a mulher e a mulher ela corrompe o homem. Né? Então, nós saímos da razão, da cobertura, da proteção espiritual dos nossos maridos, dos nossos pais, dos nossos pastores, ou seja, da figura masculina que temos perto de nós. A serpente enganou Eva com a sua astúcia. Está escrito lá em 2 Coríntios 11, 3. E Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão em 1 Timóteo 2,14. Ou seja, Satanás, cuidado com Satanás na sua orelha. Ele vai ali, ó, tá, o tempo todo, né, para enganar. Às vezes a gente olha, às vezes eu olho para o meu marido e falo, caramba, parece que ele é tão racional, né? E aí a gente se sente mais fragilizado e a gente é mais vulnerável e Satanás, ele sabe disso, por isso que ele vem. E aí, onde é que a gente combate isso? Aos pés da cruz, tá bom? Efésios 5:6 diz que ninguém vos engane com palavras sem sentido. Não podemos deixar de nos lembrar de tudo que é contrário à palavra de Deus, é tudo aquilo que não é certo. Então, o primeiro capítulo, ela falou bastante assim, olha, tá na palavra de Deus? Então é correto. Não tá na palavra de Deus? Então não é correto. Né? Então, a gente tem que tirar essas medidas assim para nossa vida. Então, abra os olhos e abra também os ouvidos. Não é só, ai, abra os olhos, mulher. Não. Abra os olhos, mas abra também os ouvidos. Para quê? Para as músicas que a gente escuta, para os livros que a gente lê. Às vezes tem livros que a gente está achando que é o máximo e às vezes não agrada a Deus, não tem nada a ver. Revistas, filmes, conselhos. Sempre quando eu falo de filmes, gente, eu gosto daquele filme Comer, Rezar, não sei o quê, e em Amar. Gente do céu, que filme lindo, né? Mas você sai dali com uma visão horrorosa da vida, do casamento, né? E é um filme assim, olha, que deslumbra a gente. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, senão a gente sai de um filme desse, a gente não tem sabedoria, a gente sai deslumbrada para a vida. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar escravo do pecado. E o pecado, essa escravidão, ela não começa do dia da noite, do dia para a noite. Ah, hoje eu conheci uma mulher que me convidou para ir para um happy hour e aí eu vou e amanhã já virou minha cabeça. Não. Para eu aceitar, às vezes, ir num happy hour com uma colega do trabalho, sei lá eu do quê, meu coração já estava sentindo aberto, né, para uma mudança, para uma chatice dentro do meu casamento, dentro da minha casa. Então, assim, o primeiro erro de Eva não foi comer do fruto. Ela não comeu, não chegou ali já comendo. Ela foi ouvindo do conselho, do conselho. Então, às vezes a gente vai ouvindo primeiro, ó, vai caindo aqui, o pecado cai nos nossos ouvidos,
nos nossos olhos, depois ele vai para os nossos sentimentos, né? Então, tenha sempre um diálogo com você mesma. Pare de travar um diálogo com o diabo. E não adube o solo em que a semente dele foi lançada. Às vezes parece loucura, mas às vezes a gente fica em diálogos com Satanás, né? Poxa vida, mas como assim, né? É verdade, eu tenho direito a ter tantas coisas, e como que eu não tenho? Nossa, Deus é cruel comigo. Nossa, olha minha vizinha tem tantas coisas e nem é crente, né? E isso daí, ó, é uma rebeldia que vai nascer no nosso coração, que quem coloca é Satanás. Então, assim, trave um diálogo com você. Ei, Érica, o que que você quer? Ei, Érica, você precisa disso? Ei, Érica, que sentimento é esse? Eita, tá. Outro dia eu estava falando um pouco sobre umas questões e a minha fala, depois eu pude me ouvir, a minha fala estava grossa demais, estava grotesca, estava cheia de raiva, de ira. Naquele mesmo momento, eu estava numa mesa onde a gente parou e eu pedi perdão a tudo aquilo que estava dentro de mim. Então, a gente precisa se ouvir, né? Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Assim como você se imagina, assim você é. Se você se imagina fracassada, na escassez, assim você é. Se você se sente uma mulher que é vitoriosa, que é capaz de achar que a sua vida, a sua casa ali depende de você e você dobrar o joelho, é assim que você vai se ver e é assim que você vai ser. Amém? Bora lá. Ela trava também depois, ela fala a respeito de três, né, de três identidades que para a gente identificar no sentido assim, ó, da escravidão para a liberdade. Então ela fala assim no livro: faça um inventário como está o seu estado físico, espiritual e emocional. Então identifique áreas em que você não é livre. Identifique as mentiras na raiz do seu comportamento ou dessa escravidão. E três, substitua mentiras pela verdade. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Por exemplo, às vezes a gente é vencido pela comida, pela ansiedade, pelo medo, pela depressão, pela raiva, pela mentira, pela aprovação dos outros, pela timidez excessiva, falar demais, ter vício de assistir TV, livros, emoções, sexo, finanças em excesso, em ganância ou em mesquinhez. Às vezes, sem a gente perceber, a gente tem áreas da nossa vida que a gente está escravo. Então, identifique em que área você está. Esse vídeo depois vai ficar ali para você ver. Pega isso daí, anota aí que área que eu ainda sou escravo. Será que eu ainda tenho medo? Será que ainda eu saio da minha casa e preciso da aprovação dos outros, da família, do pessoal da igreja? Do que eu tenho? Dois, identifique as mentiras pela raiz, né, do seu comportamento. Em quais mentiras que você ouviu que tem acreditado e que tem influenciado as ações do seu comportamento? Às vezes você tem que falar, ah, realmente, nossa, olha, eu falo alto demais, então eu vou me aquietar, né, porque eu não tenho um tom de voz legal. E nisso você vai acreditando nessa mentira e você vai vivendo, você vai se fechando, né? Então reflita, porque muitas vezes as raízes estão escondidas. Então olhe lá para dentro na sua raiz. A gente já estudou aí um livro sobre raiz, aí nos devocionais, que eu falo, olhe lá a importância da raiz, olhe para a sua raiz, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo que o periférico aqui não está indo legal, tá? Substitua mentiras pela verdade, se arrependa de acreditar nas mentiras que te contaram ou que a tua mente montou. João 8:32 é a verdade que vai te libertar. Bora. Então a gente precisa se arrepender. Às vezes a gente não se arrepende, por isso que às vezes o pecado ele vai ficando latente e Satanás ele vai ajudando e aquilo vai crescendo nos nossos sentimentos. Então se arrependa, Senhor, olha, eu acreditei tanto tempo nisso tudo, eu acreditei que eu precisava viver a vida que eu sonhei e não é isso que às vezes o Senhor quer para mim. Capítulo 2 a gente entra agora, as mentiras em que as mulheres acreditam sobre Deus. Ela começa nesse capítulo falando quanto nós somos parecidas com Eva. E ele por quê? Porque Deus vem, ele fala conosco, nós vivemos felizes, assim como ela viveu lá no Éden, né? Ela estava lá, Deus falava de manhã, de tarde, ela vivia feliz, ela vivia em paz, né? Mas aí o que acontece? Satanás, o diabo vem e nos convida a pecar, e nós pecamos e ainda duvidamos do porquê Deus não ter nos abençoado para sempre, de não nos paralisar para não pecarmos, né? Nós arrumamos mil conjecturas sobre Deus versus os nossos pecados. Sou só eu que sou assim ou tem alguém aqui que também passa por isso? Né? A gente vai indo, vai indo, vai indo
e a gente vai pecando e a gente vai botando culpa em Deus, né? Aquilo que acreditamos se revela na forma em que vivemos. Às vezes você acredita, às vezes você está ali na igreja, às vezes tem gente que está ali na igreja de fachada, buscando uma religião, né? Porque a forma que ela vive durante a semana não tem nada a ver com o cristianismo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E às vezes eu falo, eu professo alguma coisa, só que na hora de viver eu não vivo aquilo. Então eu vivo uma mentira, né? Então, muitas vezes, como se dissessem, eu acredito nessa mentira. Por quê? Porque, isso é mentira, mas eu estou acreditando, porque é isso que eu estou vivendo insatisfeita, por exemplo. Eu acredito que a igreja é uma instituição falida, né? Então, eu estou acreditando nisso e eu estou fazendo disso a minha vida, né? Então, eu preciso tomar muito cuidado nas mentiras que eu acredito que Satanás, ele vem, pode passar, ele vem e ele vai atuando de uma forma muito sutil. Então, tudo depende do tipo de Deus que você adora, porque o caráter do adorador vai ser moldado pelo caráter do que adoramos. Olha que coisa mais linda! Eu sou apaixonada por estudar a palavra de Deus, estudar livros como esse. Então, se você crê que se Deus é um Deus cruel e vingativo, o adorador também será. Se você crê que Deus é um Deus amoroso, carinhoso, clemente, altruísta, o adorador será transformado lenta e maravilhosamente à semelhança desse Deus. Então, você já viu, às vezes, uma pessoa ela crê que Deus é um Deus de muito rígido, né? Talvez ela tenha sido criada pelos seus pais de uma forma muito rígida e ela vem para Deus, não, não, eu tenho que fazer tudo certinho, não, eu não posso pecar, não sei o quê, e eu me sinto tão culpada que eu não consigo pedir perdão. E ela vai vivendo essa vida, né? E ela vai pegando aquela culpa e ela vai se transformando naquilo também para os outros. Vocês já perceberam? Começa a refletir da forma que você ama a Deus, da forma que você adora o Senhor, é a forma que você age, é o modo que o seu caráter vai sendo moldado. Né? Esses dias meu filho estava falando comigo, ele falou, mãe, pequei, eu preciso te contar um pecado. E aí veio, me contou, tal, e aí eu peguei e falei, filho, tá tudo certo, eu sou mestra em pecados. Né? Mas eu acredito na graça de Deus, a graça que vem, maravilhosa que vem, que nos lava. Então, assim, não é porque meu filho, vamos supor, pecou e que eu ia estar ali naquela rigidez. Eu não vejo Deus dessa forma. E agora, Davi, o que que a gente vai fazer? Pede perdão. Não, filho, tá tudo certo. Você pediu perdão? Pedi. Você se arrependeu? Beleza. Pula para outra e olha, vamos tomar cuidado para não cair de novo, né? Então, aquilo em que acreditamos a respeito de Deus é fundamental para todo o nosso sistema de fé. Se nós tivermos a opinião errada sobre Deus, nós vamos ter a opinião errada sobre todo o resto, né? Por exemplo, se eu acho que Deus é um Deus bonachão, ele pode tudo, Deus é amor, depois eu só me arrependo, isso vai mostrando, vai determinando o que tipo de vida que você tem, né? Ou então esse Deus muito rígido, né? Então a gente precisa ter equilíbrio. Tudo aquilo que acreditamos a respeito de Deus determina o nosso modo de viver. E se acreditamos em conceitos que não sejam verdadeiros, vamos agir de acordo com essas mentiras e acabar em cativeiro. Pode pular. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes a gente vai acreditando que Deus não está vendo tais questões que eu estou fazendo. Ou às vezes eu mesma vou colhendo dentro do meu próprio casamento questões em que eu acho que o outro deveria fazer, o outro deveria se arrepender, né? E eu ali vou vivendo uma questão que ou eu vou alimentando meu coração com raiva e eu mesma vou vivendo dentro de um cativeiro, entende? E aí o livro ela separa aqui em 6 partes, dizendo assim que Deus não é bom, né? São as mentiras que ele vai acreditando. Deus não é bom. Se ele fosse. Será que pulou um aqui? Volta só um pouquinho. Pode, não, então não. Então, assim, é tudo aquilo que a gente acredita. Entendi a pegada. E aí, então, assim, primeiro, Deus não é bom. Se ele fosse, ele não teria deixado Eva comer a maçã, ele teria ido lá, se Deus fosse bom mesmo, ele teria ido lá, pegado a mão da Eva e ter parado ela. Se Deus fosse bom mesmo, ele não teria deixado meu marido morrer, meu filho. E assim vai, né? Então, quando o Satanás ele tentou a mulher, ele lançou uma semente de dúvida sobre a vontade de Deus. Gênesis 3:1 diz: Foi assim que Deus disse: Não comerei de nenhuma árvore do jardim?
né? Então ele vem e ele lança essa dúvida. Então Satanás queria dizer: Deus não deve ser bom. Se fosse, não teria te negado algo que você queira. Né? Então é isso que ele vem. Ah, peraí, nossa, mas isso é cristianismo? Isso é estar na igreja? Nossa, você não pode nada. Não pode o quê? Né? O que que você não pode? O que que hoje a gente sabe muito bem o que é correto e o que não é. Fica até mais fácil da gente saber o que a gente vive, o que é bíblico e o que não é, né? A gente sabe o que é ético e o que não é. Então a gente tem que tomar cuidado para Satanás não vir, ó, falar nos nossos ouvidos, porque é aqui que ele começa, devagarinho. Uma colega de trabalho, ah, mas você é tão infeliz, nossa, seu marido te trata tão, seu marido te trata assim. Imagina se fosse comigo, e ali vai indo. Né? E ela vai para casa e ela fala, ah, mas eu sou uma tonta. Né? Se Deus fosse bom, Deus não deixaria meu marido me tratar mal assim. E nisso vira uma bola de neve, né? E ela mesma se coloca dentro de um cativeiro. Então é assim que Satanás age no meio das nossas dores. Ele quer sempre estar dialogando com ele. Então hoje a primeira lição: rompa o diálogo com Satanás. Sempre quando você se sentir tentada, diga: eu sou do Senhor Jesus. E bata um pé ali, faça uma oração e viva a palavra de Deus. Grave o versículo de Salmos 119:68. Deus é bom e tudo que ele faz é bom. Repita aí comigo dentro da sua casa: Deus é bom e tudo que ele faz é bom. Então a primeira mentira cai por terra, né, de que Deus não é bom. Ele é bom. Próximo, Rê. Deus não me ama, é uma outra mentira que nós acreditamos. Precisamos tomar cuidado, porque nós acreditamos que tudo aquilo que sentimos é verdade. E muito mais do que sabemos que é verdade. Às vezes a gente vai sentindo um monte de coisa, o sentimento ele vem. Eu já até falei aqui, né? A gente capta alguma coisa, ela entra e entra na nossa mente, traz alguma emoção gostosa, cai para o nosso emocional, e ali a gente vai sentindo e aquilo a gente vai deixando florescer. Nós precisamos tomar cuidado, porque nem tudo, né? Nem tudo aquilo que a gente sente é verdade. Não é, não é. Esses dias a gente estava com um prestador de serviço aqui em casa e eu estava muito chateada porque aquele prestador não estava respondendo as mensagens do meu marido e tal. Mas eu fiquei assim, meu marido virou, Érica, para. Aí eu falei, ai, para, Érica. O que está te voltando na sua mente? Né? Tudo aquilo que você passou na infância, talvez um período de rejeição, e aí qualquer pessoa que hoje te rejeita, você lembra isso, e aí você fica assim, ó, transtornada. E eu parei e falei, ah, é verdade, né? Então, assim, a minha mente, ela vai criando, e eu fui criando que aquele prestador de serviço não era uma boa pessoa para trabalhar, e assim vai, poxa, tudo bem, pode ter os erros dele, mas não preciso fazer desse tamanho, então eu preciso tomar cuidado. Então, muitas vezes nós não nos sentimos merecedoras do perdão de Deus, do amor, da compaixão de Deus. E Deus, ele nos ama. Deus é amor, por isso nos ama. Seu amor independe do que você fez, faça ou fará. Olha que coisa mais linda de se ver, de ouvir, né? O amor de Deus independe, né? Você ama o seu filho, né? Ou se você não tem filho, você ama o seu marido só se ele te levar toda vez no restaurante, o seu filho só se ele fizer comida para você? Não, assim é Deus. Ele nos ama, né? Então, um exemplo aqui: o câncer pode nos tirar a alegria e até a beleza, mas a gente sabe que a gente é amado por aqueles que estão do nosso lado, né? A gente sabe aquilo que a gente estiver passando, a gente sabe que quem nos ama vai estar do nosso lado. Assim, e milhões de vezes mais o Senhor nos ama. Dessa forma, né, que às vezes os nossos familiares estão conosco. Então, Deus nos ama. Pode pular. Deus é bom e Deus nos ama. Terceiro, Deus é igual ao meu pai. Às vezes eu tenho atendido, eu trabalho também como terapeuta, eu tenho atendido mulheres e a maior problemática é pai e mãe. São feridas que não foram curadas na infância, na adolescência, na juventude, no início do casamento, toda mulher tem. Então, cuidado, porque a percepção que você teve da figura masculina, seja em abuso, seja uma pessoa cruel, seja uma pessoa fria, injusta, né? Seja uma pessoa que te humilhou na sua vida, ela pode te influenciar de maneira positiva ou negativa no seu relacionamento com Deus. Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Peça para Deus sondar o teu coração e trazer o real caráter que você adora a Deus, né? Talvez você está agindo de uma forma com Deus que não é a forma leve e amorosa que Ele é para nós. Então, o nosso Pai da Bíblia, ele é compassível, amoroso, sensível, misericordioso.
E isso não significa que precisamos compreender as suas decisões. E aí, o exemplo dos nossos filhos, quando a gente educa alguma coisa, o filho fala, não, não, espernei, e a gente precisa ficar ali explicando, não, mas é por conta disso, 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 disso. Não, né? Assim, é Deus conosco. Então, assim, o que ele sempre nos protegerá da dor, né? Então, assim, a gente não precisa entender e a gente também não precisa querer que Deus vai sempre nos proteger da dor, senão a gente não cresce, né? Ele nos ama, por isso ele sempre vai infligir sofrimento para que a gente cresça, né? Sempre, sempre. Quando nossos filhos estão distantes de nós, aqueles que já têm os filhos casados aí, que já têm os filhos que já saíram de casa, a gente sabe que se a gente estivesse ali pertinho, a gente poderia estar fazendo o quê? Uma coisinha básica, né? Rápida. Mas Deus permite aquelas questões que eles passam para que eles cresçam também. Hebreus 12:10, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Pode passar. Depois dessa disciplina que a gente vai recebendo do Senhor, ele vem e nos faz participantes da sua obra, para quê? Para a gente testemunhar, para a gente ir lá e falar, olha, eu vi isso que está acontecendo, eu creio, esse é o Deus vivo, creia nele que você vai ter vida eterna. Então Deus, às vezes a gente acredita que Deus não é o bastante, né? A nossa carne, o nosso eu, ele acredita que precisa o quê? De família, de marido, de filhos, de um emprego para sobreviver, de uma casa, de boa saúde, de um micro-ondas, de uma máquina de lavar, de uma máquina de secar, de uma garagem para guardar o seu carro, de comida, de viagens, de férias, de compras. Vocês já perceberam que às vezes eu já me peguei assim quando a máquina de lavar às vezes quebra, eu falo, meu Deus, ou nada é minha máquina de lavar, né? E às vezes o micro-ondas, você fala, meu Deus, quem usa micro-ondas direto fala, nossa, agora vou ter que esquentar em banho-maria, esquentar em panela, nem lembro mais como faz isso, né? Então, assim, às vezes a gente vai achando que tudo isso que a gente tem na vida, né, a gente precisa de tudo isso. Né? E se a gente parar para pensar, Jesus, o tempo que ele vivia, como é que vivia as pessoas? Hoje a gente tem uma tecnologia aí gigantesca nas nossas mãos, mas mesmo assim a gente ainda reclama, né? E às vezes a gente acha que Deus não é o bastante, que a gente precisa de tudo isso para estar feliz. E não precisa. E não precisa. E aí, assim, eu tenho, eu tenho, até respiro que eu pensei o que eu ia falar. Eu tenho tentado buscar a Deus de uma forma que eu nunca vivi com Ele, né? De uma forma muito mais intensa, de uma forma assim, onde realmente eu tenho que deixar o meu eu de lado. Não sei se você me entende, mas eu sou uma sanguínea gigantesca, e aí eu falo, Senhor, se deixar. Eu falava, Deus não precisa nem existir, né? Eu cuido de tudo, eu comando tudo, eu mando tudo, essa é a minha personalidade. Sou mandona, sou, né, engulo quem estiver perto de mim. E então, às vezes, a gente vai olhando e a gente vai olhando e fala assim: Deus não é, né? As coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que correr atrás. Né? E eu estou lidando com isso, com o meu domínio próprio, no sentido de que adianta, né? Eu posso aquele versículo que fala, né, que é aquele que às vezes tem uma cidade inteira, mas não comanda a sua própria língua, né? Então não controla o seu próprio corpo ali, de nada adianta. Então, assim, Deus é o bastante. Né? Nós pensamos em como Deus pode lidar com tantas pessoas ao mesmo tempo e no nosso dia a dia. Nas coisas que achamos tão pequenas e que dependem exclusivamente de nós, não submetemos a Deus. Às vezes a gente vai vivendo isso. Então, assim, tem pessoas que engordam quilos em momentos difíceis do casamento, levam para rodas de amigos as frustrações no emprego e no casamento. Pessoas são duras, são críticas, são rabugentas, porque dizem da boca para fora que Jesus é capaz de satisfazer os seus anseios. Eu já vivi muito isso, já vivi muito atrás de amigas, né, onde eu vivo ali buscando, né, busco a Deus, claro, mas assim, também me divido ali, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Há um liame ali entre a amizade, o que realmente eu desejo, onde eu estou colocando Deus, às vezes a gente coloca Deus lá naquele. Não, fica aí, Deus, fica aí que eu já volto, né? E Deus não é dessa forma, né? Ele cuida dos detalhes, né? Nós achamos que nas pequenas coisas ele não está, nós achamos que tem muita gente para ele cuidar e às vezes a gente não submete a ele, mas não é assim. Pode passar, Rê. Deus é o bastante, Ele é bom, Ele é o bastante, Ele é amor, Ele nos ama.
Deus é muito restritivo. Muitas vezes nós queremos viver tudo o que podemos para aproveitar da vida e, ao contrário, é enfado restritivo, né? Às vezes tem gente que fala, nossa, não sei como vocês aguentam ser crente, né? Porque, gente, nada pode. Né? Então, assim, o livro traz bastante exemplos de Eva. A única restrição que Deus colocou na dieta de Eva foi demais para ela. Isso vai pegar para mim e para você. Ela comeu o que ela queria. Achou um absurdo não comer de uma fruta, mas não computou as consequências da sua escolha. Isso pegou em mim esses dias que eu estava estudando de uma forma. Isso quer dizer o quê? Nós falamos, é só uma coisinha, só um pedacinho de bolo, só uma fofoquinha, todo mundo fofoca, né? Eu vou lá, o marido fala, não vai, eu vou, eu vou, minha amiga tá lá. E às vezes eu volto com aquilo que eu não queria ter visto, aquilo que eu não queria ter ouvido, eu engordo aquilo que eu não queria ter engordado, né? Porque eu acho, muito restritivo também, né? Nossa, minha diabetes, mas eu tenho vontade de comer doce, como eu não vou comer doce? Né? E assim foi Eva. Eva, ela tinha tudo ao lado dela, tudo, mas ela quis aquela ela quis. E assim somos nós, né? Às vezes a gente tem um monte de outras coisas, mas a cabeça vazia é a oficina de Satanás. Então, ao invés da gente focar ali, ler a Bíblia, né? Eu tenho hoje lido a Bíblia em voz alta, 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 porque eu falo, Senhor, entra mais coisa, porque tem horas que eu falo, Senhor, como eu vacilo em algumas coisas ainda. Né? Então, assim, leia a Bíblia em voz alta, pegue versículos, assim, premeditados para você estar lendo, propositais para você estar lendo no seu dia a dia, né? Porque às vezes a gente tem muita coisa em volta e a gente quer aquilo que a nossa mente negativa vai trabalhando. E isso ela vai nos enganando no processo com Deus. Tá bom? Então toma muito cuidado. Não esqueça de computar as consequências da sua escolha. Toda escolha tem uma consequência. Toda. Desde sempre, a comida é um grande problema para muitas pessoas que não se atentam que a verdadeira liberdade vem da obediência, pois quando obedecemos, não somos escravos. Uau, que loucura eu coloquei, né? Então é verdade, olha só, pois quando obedecemos, não somos escravos. Ou seja, quando nós desobedecemos, nós vivemos em escravidão, né? A verdadeira liberdade, ela vem da obediência. Né? Então, se você aí luta, às vezes, com o seu corpo, luta aí com a sua saúde, né? Eu entrei na menopausa, eu tenho lutado, né? Então, eu falo, Senhor, né? Me ajuda a ter disciplina, me ajuda a não achar prazer na comida da forma que eu acho, né? Senhor, me ajuda a não achar prazer, sabe, naquela roda de pessoas, aquela mesa em que eu não deveria estar sentada, me ajuda a me posicionar quando eu estou com alguém e alguém está falando alguma coisa, seja do outro, seja de Deus, sabe? A gente precisa, porque Deus não é esse Deus restritivo que pega os crentes, que pega o cristão e fecha ele ali dentro de uma bolha. A gente precisa aproveitar a vida, sim, mas com base nos princípios que Deus tem para nós. Pode passar. Então, tome cuidado, porque toda escolha vai ter uma consequência. A sexta, Deus deveria resolver meus problemas. Temos uma forma muito enganosa de pensar de que Deus é um gênio cósmico que existe para nos agradar e servir como um empregado que faz tudo o que queremos. Eu já pensei de Deus dessa forma. Às vezes eu orava e eu falava, Senhor, o Senhor vai fazer tudo assim, assim, assado. Então, essa grande mentira traz como consequência de que se os nossos problemas não foram resolvidos, Deus não nos ajudou. Eu já fui. No começo do meu cristianismo, eu achava que tudo ia acontecer. Que a minha mente estava assim, leve, livre, né? E que Deus ia me abençoar em tudo. Então, nós temos a cultura de que não devemos viver com problemas, que eles nasceram para ser resolvidos. E muitas vezes não é, né? Muitas vezes a gente pede um milagre. E às vezes Deus quer que a gente aprenda no processo. Às vezes a gente pede um milagre para o nosso filho, só que se Deus der um milagre para ele, às vezes não vai ser tão abençoado, ele não vai valorizar, né? Então Deus quer a dor, às vezes no dia a dia, no processo, né? E não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Meu marido ele vive falando isso, né? De que nós não estamos preparados para sofrer, para morrer, né? E é tudo isso que Jesus ele vem e ele ensina, né? Olha, vocês vão ter aflições e aflições gigantescas. E a gente tem visto que é cada dia pior, né? Então assim, esteja convicto, né? Que Deus
ele não deve resolver todos os seus problemas. Ele vai nos fazendo crescer no meio a eles. Exemplo, dor de cabeça, um chefe chato, um estilo de pregação ou liderança na minha igreja, né? Querer um carro novo, um marido que não te elogia, que é viciado em esportes e que não é mais romântico. Às vezes a gente acha que Deus tinha que resolver todas essas questões, né? E a gente pode orar para Deus e trabalhando no nosso coração. Às vezes uma dor de cabeça, eu vivia com dor de cabeça, fui descobrir que era chocolate, né? Tirei o chocolate, saiu minha enxaqueca, né? Então aí, às vezes um chefe chato, às vezes tá chato porque ele tá observando que eu não tô trabalhando, então que eu tô trabalhando nas coxas, né? Um estilo de pregação, às vezes eu tô ali, eu queria que a minha liderança fosse diferente, né? E eu queria aquele tipo de pregação, nossa, eu não gosto desse tipo. E às vezes a gente vai indo, vai indo, vai indo, e a gente quer que Deus resolva, ao invés de eu me submeter ali e falar, opa, se eu tô nessa igreja, essa liderança é para mim hoje. Deus está querendo trabalhar alguma coisa aqui no meu íntimo a respeito dessa liderança através dessa pregação. E assim vai, né? Querer um carro novo, às vezes a gente tem um carro e aí quer, e aí fica lutando, às vezes não é hora de comprar o carro. Às vezes tem outras coisas, outras prioridades, e a gente fica orando para Deus, entende o que eu estou falando? É nesse sentido. Pode pular. Muitos têm um cristianismo fajuto, onde pensam que basta orar, né, e acreditar que Deus vai dar uma conta bancária recheada, que o familiar vai ser curado do câncer, que você não vai mais ficar sozinha, seu casamento será restaurado, seus filhos vão se acertar com Deus, você terá vitória instantânea sobre o pecado para que não tenha mais que lutar com os maus hábitos e você será feliz e saudável. Às vezes a gente acredita piamente só nisso, né? Não queremos sacrifício nenhum. Tudo que é difícil nós queremos deixar de lado. Nós queremos orar dizendo que estamos no fundo do poço e que Deus nos tire dali, né? Que não temos força para sair e nem superar os problemas. Mas às vezes a gente não move uma palha. Uma palha, às vezes eu brinco sempre, às vezes com as mulheres, eu falo, às vezes a pessoa entra azeda na igreja, sai azeda e fala, não tem amigas. Quem vai querer ficar perto de uma pessoa azeda? Né? Tem que ter um mínimo de sociabilidade, um sorrisinho no rosto e assim vai. Né? Então, muitos vivem raivosos, amargurados, frustrados com a vida porque queriam a boa vida cristã. Obedecer nos faz evitar problemas, mas não significa que seremos isentos de problemas, de dor, de doenças, de perdas, da morte. Vamos passar por aflições, tristezas, traições, lágrimas, pressões, maldades e diversos outros problemas. Então, você pode passar. Ser cristão não significa que a gente pode atravessar a rua e que Deus vai fazer a gente levitar se um ônibus vier, né? A gente está sujeita a esse mundo. E Deus nos ama na alegria, na tristeza, na dor, no luto, na perda. Deus nos ama da mesma forma. Mas Deus, ele não está com uma varinha de condão, sentado num grande trono, observando em que provas vamos sobreviver, quais vamos ser derrotadas ou que faça os nossos problemas desaparecer. O Deus da Bíblia é um socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Ele usa as pressões e os problemas para me moldar, para te moldar, para nos aprimorar e nos tornar semelhantes a Jesus, que aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Está lá em Hebreus 5:8. Ele tem um propósito para cada uma de nós e quer usar os nossos problemas para nos mudar e para revelar a sua graça e o poder ao mundo. E essa é a verdade, e essa é a verdade que liberta, né? Então, pode passar. Aqui na próxima, depois vou passar para a Rê, e aqui é uma aplicação para a sua vida, para você ler durante a semana. Eu vou passar essa partezinha, a Rê passa para você para vocês no grupo, para você estar lendo essas passagens, né? Tiago 1, 21 a 25. Então, aí você vai, né, concordar com Deus em quais mentiras você tem acreditado, aceitar a sua responsabilidade, afirmar a verdade, né? E haja de acordo com a verdade. Pode passar. E eu queria te convidar para que você ore comigo essa oração, de olhos abertos, prestando bastante atenção. Pode falar em voz alta dentro do seu lar, profetizando tudo isso para você, para tua casa, para tua família, para tua vida como mulher, como mãe, como esposa. Oremos juntas. Pai, eu reconheço que o Senhor é bom e que tudo que faz é bom. Obrigada por não cometer erros e por ser confiável a respeito de cada detalhe deste universo e da minha vida. Pela fé, eu aceito que o Senhor deseja o melhor para mim e na vida das pessoas que eu amo. Por favor, perdoe-me
pelas vezes em que duvidei da sua sabedoria, da sua bondade e do seu amor. Confesso que sei muito pouco sobre o Senhor e sobre os seus caminhos e que a minha visão a seu respeito muitas vezes é falha e que não está de acordo com a verdade. Por favor, ensina-me a conhecê-lo, a amá-lo e a confiar no Senhor, como o Senhor realmente é. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que não tem mais nenhuma não, né, Rê? Não. Então que Deus possa falar ao seu coração, que você possa deixar de lado todas as mentiras que às vezes têm te impossibilitado de caminhar de forma mais precisa, mais próxima com o Senhor, tá? Porque às vezes a gente vai se fazendo de tão forte, resolvendo tudo e achando, né, que Deus é um Deus que está lá no trono, e não age assim não. Haja com Deus na sua intimidade, nas minúcias do seu dia, e que Deus te abençoe.